Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula, aos nossos conteúdos. Então, naqueles outros dois vídeos, o primeiro eu fiz a explicação da atividade e depois, no segundo vídeo, eu fiz a correção da atividade. Caso você não corrigiu os seus exercícios da página 18, da página 14, né? Das páginas 9, da página 13. Volta lá no outro vídeo, no segundo vídeo que tem da aula do dia 7, para você fazer a correção, certo? Então, lá no outro vídeo, no vídeo 2, nós temos a correção até a página 13. Então, vamos continuar aqui agora. Nós vamos falar das classes de palavras. Então, as palavras da língua portuguesa, elas são organizadas por classes. Então, são 10 grupos de palavras. E aí, as palavras, elas compõem estes grupos, são organizadas neste grupo, que nós chamamos de classes de palavras. Então, a partir de agora, nesse segundo módulo, nós vamos estudar especificamente cada classe de palavras dessa. Nós vamos agora, primeiro, estudar os substantivos e, antes disso, nós vamos falar das palavras que variam e das que não variam. Então, vamos lá, pegando no nosso módulo, deixe só eu abrir aqui. Você pode pegar aí o seu módulo, na página 18, que nós vamos falar das frases e as palavras. Então, vamos abrir aqui. Então, as frases e as palavras, página 18 do livro. No texto O Sabiá e a Girafa, por meio da escolha e da combinação de palavras, o autor provocou certos efeitos sonoros que estimulam os sentidos do leitor. Por exemplo, para produzir o efeito da persistência do sabiá em suas tentativas de voar, ele empregou essas palavras. Não desistia o sabiá, saltava, caía, pulava, caía, tentava, caía, sabiá na bacia. Então, o autor, ele utilizou essa repetição de verbos com o mesmo sentido para dar enfoque na persistência do sabiá. Então, ele ia persistindo. Observe que ele saltava, ele caía, depois ele pulava novamente, ele caía, ele tentava, ele não desistia. Então, há aqui dentro deste período uma expressão de persistência, um sentido de persistência do sabiá. Então, observe que eles chamam principalmente dois tipos de palavras. As ações. Então, ele utilizou aí palavras que expressam ações, que nesse caso tratam-se de quê? Dos verbos. Então, as que indicam ações do sabiá, desistia, saltava, caía, pulava, caía, tentava e caía. Trata-se dos verbos. Note que eles predominam no trecho, procurando dar ideias das inúmeras tentativas do sabiá voar. Então, as palavras que expressam ações na língua portuguesa são o quê? São os verbos. Então, o autor, ele utilizou dos verbos para falar dessa persistência do sabiá em querer voar. Então, ele utilizou também palavras que nomeiam seres. Ele utilizou palavras que nomeiam o ser e o objeto. Então, as que nomeiam um ser responsável pelas ações do objeto para o qual ele volta a cada tentativa, sabiá, pratica as ações, e a bacia é o local aonde ele retorna. Então, são substantivos. Então, aqui, as palavras que nomeiam o ser e os objetos são os substantivos. Com essas escolhas, o autor nomeia o ser que pratica a ação e deixa claro que este não consegue alcançar o céu. Volta sempre para a bacia, para o lugar de partida. Então, é fundamental, vamos ver aqui o que nós temos aqui no nosso bosque, é fundamental reconhecer os verbos e substantivos, duas classes de palavras muito importantes, pois é em torno delas que se constrói grande parte das frases. Cada classe de palavra ou classe gramatical é formada por um conjunto de palavras
com características e funcionamentos semelhantes nas frases. Assim, os substantivos, por exemplo, formam uma classe de palavras que nomeiam os seres. Então, o substantivo e os verbos são as classes de palavras muito importantes, porque a maioria das frases se constrói em torno delas, entendeu? Então, quando nós pegamos uma frase, né, na maioria das frases, nós vamos ter substantivo e verbos. Então, são duas classes de palavras extremamente importantes. Então, note que neste trecho o autor empregou principalmente verbos e substantivos para representar o esforço do sabiá. Então, o que predomina na frase anterior que nós lemos são que verbos e substantivos. Então, a língua portuguesa proporciona muitas possibilidades de escolha de palavras para compor um texto. A todo momento, você faz essas escolhas sem perceber, pois desde criança utiliza a língua para se comunicar. Isso já o torna conhecedor da língua portuguesa. Sabe usá-la, faz-se entender e compreende o que dizem as outras pessoas. Reconhecer as classes de palavras é um modo de aperfeiçoar o uso que fazemos de nosso idioma. A seguir, você poderá estudar a organização em classe das palavras de nossa língua. Então, a classe de palavras variáveis e invariáveis. Então, observe que nós vamos fazer esse exercício aqui juntos e nós vamos estudar as palavras variáveis e as invariáveis. O que isso quer dizer? Então, a palavra, ela tem a sua origem. Quando nós vamos pegar o significado da palavra, por exemplo, no dicionário, nós temos ali a palavra dentro da sua origem. Aquela palavra, ela pode ser modificada para o masculino, para o feminino, para o plural, para o singular, né? Dependendo se for um verbo, poderá mudar também para conforme o tempo passado, presente e futuro, certo? Então, nós temos. A seguir, releia trechos do conto e reescreva-os de acordo com o que se pede, fazendo as adaptações necessárias. Então, não desistia o sabiá. Imagine que sejam muitos sabiás. Reescreva a frase substituindo sabiá por sabiás. Então, vocês vão substituir aqui a palavra sabiá por sabiás. Então, aí a gente precisa mudar toda a frase, né? Então, a palavra sabiá está no singular, você vai passar ela agora para o plural. Vamos lá? Como vai ficar esta frase? Imagine aí como deva ficar agora essa frase. Não desistia o sabiá. Mudando o sabiá para sabiás. Fizeram? Então, aqui, ó, nós temos como fica esta frase. Não desistiam os sabiás. Então, sabiá aqui desistia ou sabiá está no singular. Então, passando sabiás para o plural, obviamente, também nós precisamos colocar o verbo desistir e o artigo os aqui também para o plural. Então, como fica a frase? Não desistiam os sabiás. Na letra B, nós temos girafa também é sempre igual. Refira-se às duas personagens, girafa e sabiá. Reescreva a frase fazendo a substituição. Então, agora nós vamos dizer que a girafa e o sabiá, né, também é sempre igual. Como vai ficar a nossa oração aqui agora? Acrescentando, além de girafa, o sabiá. Então, aqui vai ficar girafa e sabiá também são sempre iguais. Então, observe que nós acrescentamos sabiá aqui, o verbo ser, no caso aqui está no singular, passou ação para o plural, sempre permanece, né, um advérbio, né? E aí, iguais vai para o plural também. Então, a letra C. A girafa, muito triste, se lamentava embaixo daquela árvore.
Substitua a palavra girafa por girafas e a palavra árvore por árvores. Como vai ficar a oração? Então, vai ficar assim. As girafas, muito tristes, muito invariável aqui, não varia, tristes, se lamentavam embaixo daquelas árvores. Então, as girafas, muito tristes, se lamentavam, o verbo também vai para o plural, embaixo daquelas árvores. Entendido? Então, aqui, no 2. Com base nas transformações feitas por você na atividade anterior, relacione palavras que sofreram alterações à reescrita. Observe lá novamente, lá em cima, quais foram as palavras que sofreram alterações, quais foram as palavras que nós modificamos, né, conforme o plural. Então, vamos lá. Desistia, o artigo, sabiá, girafa, igual, a, triste, lamentava, daquela e árvore. Todas essas palavras, elas sofreram alterações. Então, todas essas palavras, elas foram modificadas. No singular, nas frases que elas estavam no singular, elas estavam de uma forma. Quando nós passamos essas frases para o plural, elas passaram para uma outra forma, foram reescritas de outra maneira. Palavras que não sofreram alterações à reescrita. Então, vamos ver quais foram elas. Não, também, sempre, muito, se e embaixo. Então, essas palavras, na A nós temos palavras variáveis e na B nós temos palavras invariáveis. Então, aqui nós temos. Reveja suas respostas para a questão anterior e observe. As palavras do item B não mudaram. Elas continuariam iguais mesmo se alterássemos a posição delas nas frases. No conjunto de palavras que formam a língua portuguesa, agrupamos os termos em palavras variáveis, são palavras que podem variar de acordo com a situação comunicativa. O que é a situação comunicativa? É o momento da fala, é o momento do diálogo. Então, a palavra ela vai variar conforme a situação. Então, se eu falo com um homem, se eu falo com um ser feminino, se eu falo com um ser masculino, ou se eu falo de um ser feminino, de um ser masculino, se eu estou falando com uma pessoa, se eu estou falando com várias pessoas, se eu estou falando de uma coisa, se eu estou falando de várias coisas. Então, observe que dependendo da situação comunicativa, as palavras elas vão variar. Aí, né? Se é masculino, se é feminino, se é no plural ou se é no singular. Então, aí nós temos girafa, girafas, girafinhas, árvore, árvores, arvorezinhas, desistia, desistiam e desisto. Então, aqui nós temos um conjunto de palavras variáveis. Palavras invariáveis são aquelas que elas não variam, isto é, elas não sofrem alterações nenhuma. Então, elas nunca vão ser modificadas. Não, sempre, embaixo, nunca, nada, né? São palavras invariáveis. Então, no quadro a seguir, observe como a gramática apresenta as duas grandes classes de palavras. Então, classes de palavras variáveis. Então, e como eu disse, nós temos 10 classes de palavras. Essas 10 classes de palavras, elas são divididas em variáveis e invariáveis. Nas variáveis, nós temos os substantivos, os adjetivos, os artigos, os pronomes, os numerais e os verbos. Nas classes de palavras invariáveis, nós temos as preposições, as conjunções, as interjeições e os advérbios. Nós vamos estudar a cada módulo, cada uma dessas classes de palavras até o final do ano. Então, ao longo das aulas, estudaremos essas classes, analisando o papel que cada uma delas desempenha na formação das frases, durante o trabalho proposto com essas categorias, que começa neste módulo. Procure observar
as classes que são variáveis e as que são invariáveis. Então, a primeira que nós vamos estudar é o substantivo. Você já estudou que o substantivo nomeia seres e coisas. Leia o texto a seguir, observando o nome que se dá às personagens e às coisas que pertencem ao ambiente delas. Dragão. O dragão é um dos monstros mais conhecidos das histórias. Geralmente é um lagarto imenso, com asas e garras, que tem o poder de lançar fogo de sua boca ou narinas. Nas histórias do Oriente, os dragões costumam ser antigos, sábios e do bem, dignos de adoração das pessoas. Já em cultos ocidentais, eles são considerados seres malignos, demoníacos e destruidores. Consta ainda que os dragões adoram riquezas e juntam nas cavernas objetos brilhantes roubados, que protegem deitando-se sobre eles para que ninguém os roube. O ouro e as joias carregam uma maldição. Quem se apossar deles será vítima da ambição pelo ouro e jamais será feliz. Rios Rosana, o livro dos sustos, o que faz nas situações horripilantes da vida. São Paulo, Ática, 2006, página 47. Como tudo o que existe tem nome, localize no texto os nomes indicados e escreva-os abaixo. Então, você vai observar aqui quais são os nomes que nós temos aqui. Dá uma olhada nesse texto, né? Aí nós temos o nome de sentimento ou ação, o nome de um lugar, o nome da parte do corpo, nome de seres imaginários, nome de ser vivo e animal, nome de objetos. Então, vamos lá. Olhando para o texto, respondam aí quais são os nomes que nós temos aqui. Nomes. Nome de sentimento ou ação, nome de lugar, nome das partes do corpo, nome dos seres imaginários, nome de ser vivo e animal, nome dos objetos. Então, vocês conseguiram encontrar? Vamos lá. Nome de sentimento ou ações. Vamos ver? Ambição, maldição e adoração. Nome de lugar. Oriente e cavernas. Nome das partes do corpo, narinas, garras e asas. Nome de seres imaginários, dragão e monstros. Nome de ser vivo, lagarto. E nome de objetos, ouros e joias. Então, observem que dentro do texto a quantidade de palavras que nomeiam seres, nomeiam lugares, nomeiam coisas, nomeiam sentimentos, partes do corpo, nomeia ser vivo. Então, para escrever esse texto, a autora ela selecionou vários nomes. Cada um dos nomes que você escreveu é um substantivo. E o que é o substantivo? Substantivo é a classe de palavra que dá nome a tudo que existe ou que é inventado.
Então, o substantivo é a palavra que ela nomeia as coisas. São os nomes. O nome das coisas, dos seres, dos sentimentos, das emoções, do que é inventado, dos objetos, dos lugares. Então, esse é a classe de palavra. Então, os substantivos são essenciais em nossa comunicação, pois estão na base de quase todas as frases. É difícil contar uma história, relatar um fato, transmitir uma informação, defender uma ideia ou mesmo criar um poema sem utilizar palavras que nomeiam personagens, ações e ideias. Compare duas versões do mesmo trecho de uma história. Versão 1. Sem os substantivos. Observe. Era um que vivia em uma com sua. O estava brincando quando apareceu uma. Sua gritou, corra, é uma perigosa. E aí, dá para a gente entender do que se trata? Do que fala esse texto? Então, foi retirado o substantivo, nós não sabemos a quem se refere. Vamos ver a versão 2. Era uma vez um menino que vivia em uma casa com sua irmã. Um dia, o menino estava brincando na sala quando apareceu uma cobra. Sua irmã gritou, corra, é uma cobra perigosa. Com os substantivos, foi possível construir o sentido do texto, compreender a situação narrada. Então, quando você retira o substantivo do texto, você não vai compreender o seu sentido. Não tem como nós compreendermos o sentido, porque eles são partes essenciais do texto. Então, o substantivo, eles podem nomear pessoas, animais, objetos, seres inanimados, seres imaginários, lugares, ações, atitudes, sentimentos ou sensações, fenômenos da natureza, estados de ânimo, qualidade das pessoas ou das coisas. E muitos outros seres, coisas, sentimentos, ações e etc. Então, os substantivos são os nomes, certo? E é uma classe de palavra muito importante na construção do texto. Pode-se afirmar que os substantivos são uma classe infinita de palavras, pois a todo momento palavras são criadas para nomear o que existe ou que estão sendo descoberto ou criado pelas pessoas. Então, é uma classe de palavras infinitas. A todo tempo nós vemos aí a criação de novas palavras. Por exemplo, se descobre, agora com o coronavírus, surgiu uma nova doença. Essa doença foi dado o nome Covid-19. Então, é um substantivo próprio desta doença. Então, os substantivos são classes de palavras ilimitadas, né? Infinitas, porque a todo tempo vão se surgindo novas palavras no vocabulário para nomear as coisas. Então, aí nós temos a classificação dos substantivos. Então, nós temos aqui os substantivos, eles podem ser próprios ou comuns, né? Quando se trata de substantivo próprio, é aquele que nomeia propriamente uma coisa, né? Está se referindo a algo específico. Então, nós temos aqui no box, substantivo próprio, nomeia um ser específico. Luísa, Saturno, Brasil, Flamengo. Substantivo comum, designa um ser de forma geral, fazendo referência, né, à classe a que ele pertence. Sabiá, girafa. Então, o substantivo comum, ele é aquele, por exemplo, ele é utilizado não só para aquele ser. Quando a gente fala de sabiá, não existe só um sabiá, existem vários sabiás, né? Então, é a classe, né? É a que ele pertence, é o ser que pertence. Então, aí nós temos os concretos e os abstratos. Substantivo concreto nomeia seres que não precisam de outro para existir, né? Seja do mundo real, seja da imaginação. Dizemos que tem existência própria. Exemplos: tempestade, árvore, criança, jovem, sabiá, chuva, vento, palha, fada, bruxa e fantasma. Substantivo concreto, nomeações ou sentimentos, sensações, estados, qualidades, são chamados de abstratos porque nomeiam o que não tem existência própria. Então, o concreto é aquele que não depende de outro para existir. Enquanto o abstrato, ele precisa de alguém para existir.
Por exemplo, quando a gente fala de tristeza. Então, a tristeza é um sentimento humano, né? E aí, para se sentir, é preciso o ser humano senti-la, para que ela exista, certo? Então, o abstrato é aquele que depende de outro para existir, enquanto o concreto não depende de outro para existir. Nós temos o simples e o composto. Então, o simples é aquele formado por uma só palavra, né? Então, aí observe que neste exemplo, cada passo nomeado com uma única palavra. Então, o substantivo simples é aquele de uma só palavra. E o composto é aquele que é formado por mais de uma palavra. Aí nós temos os exemplos de bem-te-vi, urubu, rei, João de Barro, pica-pau, tico-tico, ano preto. Então, essas palavras, né, esses substantivos, eles são formados por mais de uma palavra. Então, por isso são chamados de substantivos compostos. Primitivo e derivado. Então, há substantivos que se formam a partir de outros, são os derivados. Então, nós temos o primitivo, que é a palavra no seu original, e nós temos o derivado. Aí, por exemplo, peixe, peixada. Então, peixada é derivado do primitivo peixe. Peixaria também é derivado de peixe e peixão também. Então, aí nós temos o primitivo e o derivado. Então, aqui, vocês vão realizar essas atividades até a página 25, certo? E nós faremos, consequentemente, depois, a nossa correção, certo? Então, façam essas atividades aí da classificação dos substantivos, dos tipos de substantivo, lendo. Se você tiver alguma dúvida, você pode anotar e depois me enviar que eu retirarei a sua dúvida, certo? Boa aula, né? Bom estudo para todos vocês. Não esqueçam, dúvidas precisam ser tiradas. E qualquer dúvida, nos procure. Abraços para todos.